caso de amor com a Porsche começou com esse compromisso que ela tem de fazer carro de corrida de rua, né? Você vê esses detalhes, começa desde a chave sendo do lado esquerdo, que remete a Le Mans, antiga. E eu sempre tive vontade de ter uma Porsche. Eu tinha muitos amigos que tem esse carro, que tem 911, Cayman, diversos carros que eu tinha acesso, me ofereciam para dirigir, mas eu nunca aceitei, nunca quis, porque eu tenho uma resistência natural a dirigir o que é dos outros, a pilotar o que é dos outros. Então, pô, que graça tem eu andar numa Porsche sendo que eu não vou poder levar ela ao limite? E aí acontece que comprei esse carro e pude realmente experimentar isso e sentir na pele esse compromisso com a esportividade que a Porsche tem. A caixa de direção super direta, a posição de pilotagem é incrível, a posição de dirigir. É um carro extremamente sensorial, você sente a frenagem no ato, como ela é arisca, a aceleração do carro, como é bruta. E aí um dia eu vi anunciado no Instagram uma Cayman Porsche, mas Porsche para mim era algo muito inacessível. O preço era muito alto, é um carro muito caro, muito fora de realidade para mim. E Cayman, a princípio, era um carro que não me atendia, porque, enfim, era um carro bem fraco, 240 cavalos, 270 cavalos, original. E aí eu vi essa aqui com motor de 911 adaptado. Eu pensei, cara, essa é a chance. Eu não tenho grana para ter um 911, mas eu posso ter uma Porsche que, em termos de dinâmica, de curva, tende a ser melhor por causa do motor central, só que com a força de um 911. E o preço estava convidativo. Eu paguei preço de um carro original, já com motor de 911 adaptado. Uma curiosidade sobre esse carro é que, na verdade, ele não é meu. O meu filho do meio, ele, assim que o carro chegou lá em casa, ele pediu para mim, falou o seguinte: papai, esse carro preto pode ser meu? Aí eu falei para ele: pode sim, papai, esse carro é seu. E desde então eu venho tratando como se fosse dele o carro. Quando eu preciso sair com o carro, quando eu vou fazer alguma coisa, eu sempre peço autorização para ele: papai, você deixa eu sair com o seu carro? Ele: deixa, papai. Ele teve uma vez que eu precisei levar o carro para manutenção, e eu mandei uma cegonha buscar o carro. Ele falou para a mãe dele me ligar desesperado, achando que tinha alguém roubando o carro dele. E até explicar: não, papai, que eu vou arrumar o carro para você. E aí fica assim. Eu tô proibido de vender o carro, porque toda vez que a gente toca no assunto, vamos trocar de carro, ele começa a chorar. E aí o carro não é mais meu, só espero um dia chegar a hora de poder entregar para ele. Se tem uma marca que absolutamente domina a arte do equilíbrio dinâmico com motores à posição traseira, essa é a Porsche. Carros com motores traseiros não era exatamente uma coisa exclusiva da Porsche. Na década de 50 e 60 muitos carros tiveram, como o próprio Alpine A108, carro muito bem sucedido em rallies, conhecido aqui no Brasil, né, com o nome de Willys Interlagos. Bill Clemente foi um dos grandes pilotos, fazendo o carro andar e dançar de lado. Aliás, essa é uma das principais características de motor traseiro, né? A inércia faz o carro se comportar como se fosse um martelo invertido. A Porsche dominou a evolução do ajuste dinâmico desses carros e foram muito bem sucedidos em praticamente todo tipo de competição, seja rally, subida de montanha, provas de longa duração e tudo mais. Mas existe uma questão: no mundo do automobilismo de elite, todo mundo sabe, a posição central do motor é algo muito importante para você ter um equilíbrio maior, principalmente em provas de longa duração. Então,
a Porsche não usou apenas motores traseiros em sua história, pelo contrário, a maior parte dos carros de corrida da Porsche tinham motores centrais traseiros, do 550 Spider aos Sports protótipo, como o 917, o 956, o 911 GT1, dentre diversos outros carros. E curiosamente, foi justamente um carro de motor central traseiro que salvou a Porsche da falência em meados dos anos 90, mais precisamente em 96, quando eles lançaram o Boxster, um carro que curiosamente também foi inspirado num pequeno carro japonês que a gente adora, que é o Miata, que trouxe de volta à luz essa questão do Roadster, né? Uma pegada meio inglesa, um carro realmente feito para você ter o máximo prazer de dirigir, com um pouquinho de falta de comprometimento excessivo com pura performance. O Boxster seguiu essa mesma receita, aliás o nome é uma junção, né, de Boxer com Roadster, mas essa questão do motor central traseiro acabou acendendo uma dúvida, uma curiosidade entre os fãs da Porsche, que era justamente e se o Boxer tivesse mais potência? Passaram 10 anos, em 2006, a Porsche alimentou ainda mais essa dúvida quando lançou o Cayman, versão com teto fechado, né, do Boxster. E aí, assim, apesar de você ter uma diferença sempre de potência, de configuração de motor, exatamente como a BMW faz com a M2 em relação à M3, ainda assim os fãs sempre tiveram essa dúvida, inclusive alimentada por pilotos como o próprio Walter Hall, que inclusive é um embaixador da marca e que já disse diversas vezes que se o Cayman tivesse o motor 911, certamente daria muito trabalho e provavelmente seria até superior. Agora, a questão é a seguinte: o que separa um Cayman de 911 é apenas a posição do motor e do câmbio invertida. É o motor da mesma família e isso começou a alimentar a imaginação de muitos entusiastas dentro da própria Porsche, inclusive. Se a gente lembrar do GT4 e do Boxster Spider, foi exatamente isso que a Porsche fez. O que a gente tem aqui é exatamente isso, só que numa época anterior, né? Esse aqui é o carro do Léo. Fala, Juliano, como é que tá essa força? Belezinha? Tudo bem? E é exatamente o que a gente tem aqui, né? Um Cayman com motor de 911. Motor de 911 Carrera S. Carrera S. Carro que passou de 2.7 para 3.8. Ganhou só 1.1 litro de deslocamento. 1.1 litros e mais alguma potência. A gente nunca mediu oficialmente quanto tem. Eu acho que, para mim atualmente, cara, essa questão de potência está em segundo plano. Eu vejo muita diversão. E esse carro é um tremendo brinquedo. É muito divertido, muito sensorial, barulho, a pegada dele, a forma que ele entrega o torque. Nem precisava ser turbo, aspirado assim do jeito que tá perfeito. É um carro maravilhoso. E aliás, isso é uma das características principais do... Assim, o 911 já tem toda essa densidade, né? Mas o próprio Cayman, ele tem essa coisa de, até por ser mais curto de entre eixos do que o 911, ele tem essa coisa de ser um carro até mais visceral em algumas situações, né? É um carro que, inclusive, dá trabalho para o 911 em situações como o miolo de Interlagos, trechos mais trancados. Esse carro tende a sair melhor do que o próprio 911. Carros com entre-eixo mais curto tendem a ser melhores em curvas de velocidade média, mais para baixa, né? Contornam melhor. Eu nem gosto muito desse termo visceral, que assim, ele é usado tão aleatoriamente. O nego usa à vontade, mas não sabe o que é isso. Eu parei de teogerizar esse termo com esse carro. Esse carro, quando eu comprei e comecei a andar, eu vi, isso aqui realmente é visceral. Não tem outra palavra, né? Ele é muito arisco. Começa na direção, o câmbio é muito curto, a força do motor vem de uma vez, torque é o tempo todo. Então é um carro que é bem... Ele não perdoa, é como um carro de corrida, não perdoa erros. Ele está o tempo todo desafiando você a se adaptar a ele. Ele te desafia. Eu vou fazer alguma coisa aqui contra você, se vira. Ele tem hora que quer sair de traseira, a frente aponta demais e a gente vai se adaptando.
parte de powertrain, que eu acho que é justamente o que o pessoal mais está curioso para saber, né? A gente comentou que é basicamente a inversão de posição que permite, vamos dizer assim, a instalação de 911 em relação à Kayman, mas a gente tem um motor aqui 3.8 de um 997, né? O 911 997. 997, isso. O motor em si, ele tem algum tipo de upgrade ou é 100% original? Motor 100% original, inclusive era um motor 0 km, nunca rodou, foi comprado na caixa. Não fui eu que fiz essa adaptação, eu comprei da pessoa que fez, do antigo dono, mas ele me contou toda a história, mostrou as notas, e ele que inclusive peitou essa adaptação, né? Eu mesmo, o pessoal pergunta assim, que eu tenho algumas loucuras em 4 rodas, né? Mas essa aqui é uma que eu não peitaria, eu só tenho porque eu achei pronto. Bom, se você tem boa memória, você deve lembrar do Léo, do Project Cars, o Corsa com motor de F3, talvez um dos Project Cars mais insanos que já passaram. Loucura. Agora, no flat out. Uma loucura dessa é uma vez na vida, essa aqui eu só compro pronta. Sim. E, bom, ele tem um escape específico feito para ele ou o escape mesmo é do próprio? Tailor-made, foi feito um escape só para esse carro. Tem umas curiosidades, ele ainda está podado na potência, porque o coletor de admissão original não coube do 3.8. Então a gente está usando aqui o coletor e a TBI do 2.7. Tem ainda como evoluir. Sim, eu acho que nenhum carro é legal assim pra gente, por mais que a gente compre o carro pronto, ele não pode vir 100% pronto pra gente. A gente tem sempre que mexer em alguma coisa, tem sempre que brincar. Ainda mais quando é um projeto assim, mesmo que a gente não queira, ele vai dar algum trabalho. Vai dar algum trabalho. Ele vai pedir alguma E são coisas que eu quero mudar futuramente, um Plenum, já sei qual TBI que eu vou usar nele para poder soltar um pouco mais, eu acho que ele amarra um pouco em alta. Então, basicamente é isso. Fora o radiador, que é da 911 GT3, foi um carro que foi pensado para track day. O antigo dono queria, que é aquilo que eu gosto, aquilo que eu amo, e assim, por isso que deu certo, assim, quando eu vi o carro, tudo pensado para track day. E agora uma coisa que é muito curiosa, que a gente estava falando mais cedo, é a parte de câmbio, né? Quando você vê um motor desse, imagina, bom, você deve ter usado o próprio câmbio do 911 ou então preservou o câmbio do Boxer, talvez fosse mais curto, mas conta um pouco mais de detalhes disso daí. Primeira coisa do câmbio, é aquilo que eu tinha conversado com você, quando as pessoas veem que é um câmbio manual, parece que é um artigo de luxo, né? É um opcional de luxo o câmbio manual, todo mundo se impressiona. Para mim é básico, o carro tem que vir com um carro desse tipo, tem que vir com câmbio manual. Pelo prazer de pilotagem, fazer ponta-taco, fazer uma redução, cambiar esse carro. E o que foi feito? Originalmente esse carro tem um câmbio 6 marchas e a geração anterior tinha um câmbio de 5 marchas, mais curto e mais resistente. Em virtude desse motor, procuraram um câmbio de 5 marchas, que era da geração anterior, que tem aquela curiosidade que eu te falei. É o mesmo câmbio do Gol GTI 16. Muda relação e diferencial, mas basicamente é a mesma coisa. Que loucura. Do Gol ou do Golf? Do Gol. Gol GTI 16 válvulas. É o mesmo câmbio. Cara, isso é uma coisa muito louca, mas isso é muito totalmente alemão, né? Essa modularidade. Agora, grupo VAG, jamais ia poder supor que seria a mesma família de transmissões, né? Para dizer que é exatamente a mesma peça. Né? Eu convido alguns mecânicos, desafio alguns mecânicos, você acha esse carro maravilhoso, né? Abaixa lá e dá uma olhadinha no câmbio, o que você acha? Aí eles sempre olham assim e se espantam. Cara, isso aqui é câmbio de Gol. Pois é, acabou que o grupo VAG economizou nesse ponto aí, mas cara, não reclamo de jeito nenhum. Carro, não, de forma alguma. O que importa é funcional, o projeto tem que ser funcional. Funcional, acessível Sim. e atende bem a proposta. É um câmbio curto que ficou muito gostoso nesse carro. Sim. Vamos falar um pouco de conjunto dinâmico, né? A gente já tem as rodas, fala um pouquinho sobre as rodas, os freios, parte de suspensão. É aquela coisa que eu tinha te falado, que nenhum carro pode vir pronto. Se vier 100% pronto, perde a graça. A gente tem que dar a nossa cara para ele, né?
Aí eu sempre fui fã das rodas OZ. Sim. Acabei procurando e encontrando num preço legal esse jogo de ultralegeira HLT, que são forjadas, específicas para Porsche, que, enfim, é um conjunto difícil de se achar, porque só a Porsche tem esse tipo de furação, 5x130. Fechei achei lindas, achei que iam combinar com o carro, fechei e comprei. E para mim o ideal foi o quê? Foi ter rodas grandes para caber um freio também, porque eu pensei, primeira coisa que eu pensei, poxa, o carro tem um motorzão, tem que parar. Lógico. Ainda mais a gente que tem uma experiência em pista, a gente pensa também em parar, não é só O pior acelerar. pesadelo é perder freio. E aí também veio o freião em seguida, Sim. freio Stop Tech na dianteira. Quantos milímetros tem esse disco aqui? Cara, não li o manual, não sei de qual não. É grande. Eu sei que é um kit trophy, né, que é o top. 380 milímetros, tranquilo ali, né? E a parte de amortecedor, buchas, é original do Cayman? Coilovers da D2. Ah, sim. Uma curiosidade que até me espantou, eu era resistente a usar essas coilovers. Desde que eu comprei o carro, eu tô usando a coilover, eu comprei o carro tem coisa de um ano e meio. Eu comecei a usar elas tem coisa de um mês. Eu achei que ia ficar muito duro, ia ficar desgastando demais a carroceria do carro. E não vou botar isso não, vou botar a suspensão original. Aconteceu que ela é tão boa que ela tem uma regulagem mais macia e mais confortável do que a suspensão original. Cara, curioso. A gente conseguiu chegar assim num setup para rua, para ela ficar muito mais confortável e acaba que desgasta menos, compromete menos a carroceria do carro, menos o conjunto. E aí quando for para a pista, girar o parafusinho, deixar daquele jeito que a gente gosta. Me diz uma coisa, esse carro para ele parece já perfeitamente montado, né? Mas sempre tem aquelas coisas que a gente começou a falar brevemente da parte de motor, né? A parte de admissão, enfim, ganhar um fluxo que está sendo restringido pelo uso das peças do 2.7. Fora isso que você já tinha adiantado, tem alguma coisa mais que você queria fazer nesse carro, seja em termos de preparação, de detalhes, ou realmente só isso? Cara, eu ainda vou colocar um banco concha nesse carro. Eu gosto de andar sentado. Eu vi uma Cayman, tem uns 2 fins de semana que o cara botou banco concha e ficou lindo. Era a dúvida que eu tinha. Uma crítica que eu tenho a esse carro é o volante. Eu acho o volante muito fino, não dá uma empunhadura legal. E fora isso, botar 4 slicks e botar na pista. Esse é o futuro desse carro. Um dia vai pra pista. Demais. Vai ter que cuidar bem, hein? Senão você vai tomar uma bronca do teu filho, hein? Pois é. É isso aí, Léo. Parabéns pelo carro, foi demais. Valeu, Juliano. Projetos mais legais aí. Valeu mesmo. Com certeza aí, acho que é um carrinho que eu gosto demais e eu acho que você vai adorar também. Sem dúvida.